Operação contra Gatonete derruba milhares de sites e aplicativos piratas no Brasil. E você vai ver também. Polícia Federal mira suspeitos de ataque hacker a sites oficiais do governo e segurança pública. E ainda, Ceasa, no Rio de Janeiro, tem galpão atingido por incêndio de grandes proporções. Essas e outras notícias você acompanha agora no Redação Hit. Olá, bom dia. Agora são 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Uma ótima quarta-feira para você que decidiu ficar bem informado em mais uma edição da manhã do Redação Hit. Vamos acompanhar os destaques deste dia 3 de dezembro. Duas operações tiraram do ar 558 serviços de streaming pirata desde a última quinta-feira. Elas são desdobramentos de investigações que já derrubaram milhares de plataformas ilegais nos últimos meses, que somavam mais de 2 milhões de assinantes. Vamos ver. A mais recente, realizada na Argentina, derrubou 22 aplicativos, como o BTV e o Red Play. Foi a segunda fase da investigação, que no início de novembro já tinha tirado do ar outros 14 apps, incluindo o My Family Cinema e o TV Express. No Brasil, uma força-tarefa bloqueou 535 sites e um aplicativo de streaming na oitava fase da Operação 404. Ela é liderada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e, desde 2019, atua contra serviços na internet que violam direitos autorais. Os aplicativos tinham mais de 6 milhões e 200 mil assinantes ativos, sendo 4 milhões e 600 mil no Brasil, segundo a Aliança, Associação de Empresas contra a Pirataria Audiovisual na América Latina. Muitas dessas plataformas são acessadas em TV Boxes, também conhecidos como aparelhos de IPTV e caixinhas de TV, que permitem acessar serviços de streaming pela televisão. Com serviços indisponíveis, várias pessoas que pagaram por assinaturas recorreram a canais como o Reclame Aqui. Mas, como as plataformas são usadas para transmitir conteúdo pirateado, os clientes perdem seus direitos, de acordo com o Procon de São Paulo. E a Polícia Federal deflagrou uma operação nesta quarta-feira contra uma associação criminosa, que é especializada em serviços de ataques hackers a sites do governo e também de segurança pública. Segundo as investigações, os suspeitos da operação promoveram ofensivas digitais a órgãos considerados estratégicos, como Polícia Federal, Serpro, Dataprev e o Centro Integrado de Telemática do Exército Brasileiro. A operação é chamada de Power Off, que significa desligar a energia, em tradução livre do inglês, e mira a atuação de criminosos especializados no formato de negação de serviço distribuído sob demanda, conhecidos como booters e stressors. Segundo as investigações, as plataformas permitem que qualquer pessoa, mesmo sem conhecimento técnico, contrate um ataque hacker no formato dos mediante pagamento. Os serviços são hospedados em servidores de nuvem distribuídos em diversos países e utilizados por agentes em escala mundial. A Polícia Federal também fez uma operação contra criminosos acusados de usar o mesmo tipo de ataque para derrubar sites institucionais de parlamentares que se manifestaram a favor do projeto de lei que equipara aborto a homicídio. O projeto antifacção prevê até 30 bilhões de reais para combate ao crime organizado. O valor viria de novos impostos criados sobre as bets. A expectativa é que o texto com crime de facção criminosa seja votado na Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira, antes de seguir ao plenário. A criação de um novo imposto sobre casas de apostas para financiar o combate ao crime organizado será destinado a operações de inteligência, presídios federais e forças integradas de segurança. Os valores vão compor um fundo a partir de uma contribuição sobre intervenção no domínio econômico cobrada sobre as bets. A estimativa de valor foi feita a partir de cálculos sobre o faturamento das empresas informado pelo Banco Central. Além da nova fonte de financiamento, o projeto aprovado pelos deputados extingue os crimes de domínio social estruturado e favorecimento ao domínio social estruturado e cria um novo tipo penal de facção criminosa, inserido diretamente na Lei de Organizações Criminosas.
O relator do projeto antifacção no Senado, Alessandro Vieira, devolve ainda ao Tribunal do Júri a competência para homicídios ligados a facções, derruba itens considerados inconstitucionais, como o fim do auxílio-reclusão e a suspensão do voto de presos provisórios, e reorganiza as regras de confisco e perdimento de bens. E olha só, um incêndio de grandes proporções atingiu um dos pavilhões da Ceasa, a maior central de abastecimento do estado na zona norte do Rio de Janeiro. Ao menos 28 lojas foram atingidas e 4 bombeiros foram levados ao hospital por exaustão. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta da 1h30 da madrugada para combater as chamas na Ceasa do Rio de Janeiro. Segundo testemunhas, o incêndio teve início em uma loja de alimentos e se propagou rapidamente para estabelecimentos vizinhos que comercializam plásticos, papéis, bebidas e outros materiais altamente inflamáveis. As chamas atingiram o pavilhão 43. O espaço tem boxes de hortifrutigranjeiros, mamão, coco, manga, milho, abóbora, melancia, batata, cebola e alho. Os demais pavilhões que não foram afetados pelas chamas funcionavam normalmente nesta manhã. Devido à força do fogo e ao risco de propagação para outras áreas do centro de distribuição, militares de 7 quartéis foram mobilizados para trabalhar na ocorrência: Irajá, Guadalupe, Penha, Caxias, São Cristóvão, Parada de Lucas e Nova Iguaçu. Além dos bombeiros, equipes da Companhia de Engenharia Tráfego, da Companhia Municipal de Limpeza Urbana e da Guarda Municipal davam assistência desde cedo no local. Havia muita fumaça, o que prejudicava a visibilidade dos motoristas que circulavam pela região. Os comerciantes afirmaram que os prejuízos devem ser grandes, já que reforçaram os estoques para atender à demanda das festas de fim de ano. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que teve uma ótima conversa com Lula. Os dois líderes conversaram por telefone na última terça-feira. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que teve uma ótima conversa com Lula nesta terça-feira. Os dois líderes conversaram por telefone. Sim, tivemos uma ótima conversa. Falamos sobre comércio, falamos sobre sanções, porque, como o senhor sabe, eu as impus em relação a certas coisas que aconteceram. Mas tivemos uma conversa muito boa. Eu gosto dele. Muito bom. Tivemos algumas reuniões, como o senhor sabe, mas tivemos uma conversa muito boa hoje, sim. Tivemos. Lula conversou por 40 minutos com Trump. Na ligação, os dois disseram que estão prontos para cooperar no combate ao crime organizado. Lula enfatizou a urgência em reforçar a cooperação com Washington para combater o crime organizado internacional. Já Trump ressaltou total disposição em trabalhar junto com o Brasil e que dará todo o apoio a iniciativas conjuntas com esse objetivo. E em meio ao clima de tensão entre Caracas e Washington, a Venezuela voltou a autorizar voos de deportação de imigrantes vindo dos Estados Unidos. A decisão ocorre dias depois de Donald Trump ameaçar fechar totalmente o espaço aéreo venezuelano e reacende o debate sobre migração e pressão militar no Caribe. Vamos conferir. A Venezuela informou que reautorizou os voos dos Estados Unidos para deportar migrantes dias após a suspensão devido ao alerta do presidente americano Donald Trump sobre o fechamento total do espaço aéreo venezuelano. A chegada de aviões americanos com venezuelanos sem documentos continuou regularmente, apesar da tensão entre os dois países devido à mobilização militar americana no Caribe. Trump afirma que se trata de uma operação para combater o narcotráfico, mas o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, assegura que o objetivo é removê-lo do poder e se apropriar das riquezas petrolíferas do país. Segundo um comunicado do Ministério dos Transportes, a Autoridade Aeronáutica de Caracas recebeu a solicitação do governo dos Estados Unidos para retomar os voos de repatriação de imigrantes venezuelanos daquele país para a Venezuela. A República Bolivariana vai permitir a entrada de 2 voos da americana Eastern Airlines às quartas e às sextas-feiras. De acordo com o governo Maduro, quase 75 voos com deportados foram realizados este ano, com pelo menos 13.956 venezuelanos que estavam nos Estados Unidos. A migração é um tema central do governo de Trump. O americano se reuniu na segunda-feira com sua equipe de segurança nacional para discutir sobre a Venezuela. No domingo, confirmou uma conversa telefônica com Maduro, sobre a qual não deu detalhes. E você vai ver a seguir: o movimento promove a generosidade e a cultura da doação.
E antes do intervalo, na sua tela, a vista da cidade de Atibaia, em São Paulo. Os termômetros marcam 26 graus. A Redação Hit volta daqui a pouco. Um movimento para promover a generosidade e a cultura de doação está crescendo e ganhando mais adeptos. O Dia de Doar é uma mobilização que promove o prazer que é doar e impulsiona o hábito o tempo todo, combatendo o consumismo da Black Friday. Venda, promoções, anúncios tentadores na internet ou em lojas físicas, fica difícil resistir. A Black Friday traz uma verdadeira onda de consumo na população. Mas 4 dias depois, uma outra campanha tenta fazer justamente o contrário, estimular a solidariedade. A iniciativa integra o movimento global Giving Thursday, que desde 2013 estimula a cultura da generosidade no país, ajudando a financiar diversas instituições. O Dia de Doar começou como uma iniciativa nos Estados Unidos em 2012, como uma resposta, digamos assim, ao consumismo desenfreado, né? Tem vários dias que são dedicados a incentivar as pessoas a comprarem, então Black Friday, Cyber Monday, etc. E o pessoal se perguntou, por que não criar um dia dedicado a não pegar algo para si, mas para doar para os outros? Em 2013 já veio para o Brasil por iniciativa de um ativista, e aí desde 2014 o Dia de Doar é realizado pela BCR, a Associação Brasileira de Captadores de Recursos. É legal dizer que é um movimento global. O Dia de Doar está em mais de 100 países de todo o mundo, de todos os continentes, mas o Brasil vem fazendo bonito, assim, digamos, né? A nossa campanha é uma das campanhas mais fortes e que é referência para outros países. Muita gente ainda não conhece, mas a data já faz parte do calendário de muitos municípios. E somente em 2024 foram doados mais de 4 milhões de reais em plataformas digitais na data, segundo o site Dia de Doar, liderado pela Associação Brasileira de Captadores de Recursos, a ABCR. E a expectativa para esse ano é superar esse número, porque afinal, doar é uma vocação do brasileiro. De acordo com um levantamento do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, mostra que 78% dos brasileiros fizeram algum tipo de doação durante o ano de 2024, somando cerca de 24 bilhões de reais, equivalente a 0,21% do PIB, o maior montante já registrado pela pesquisa Doação Brasil. A iniciativa permite que vários projetos sociais possam dar continuidade no seu trabalho de acolhimento e suporte à população. Fernando Nogueira deixa um recado para que as pessoas façam parte desse projeto. É o jeito mais fácil possível, não precisa pedir autorização para ninguém, não precisa nem visitar o nosso site se quiser. Se quiser, será muito bem-vindo, vai entender mais, diadedoar.org.br, nas redes sociais, Dia de Doar ou Dia de Doar Brasil, mas a principal forma de participar são duas, fazendo doações. Então, convido que você faça a doação. Você já doa para alguma organização? Faz uma doação extra hoje. Ou, se você ainda não doa, escolhe uma ONG legal e faça a doação. E a segunda forma de participar é falando sobre isso. Convide outras pessoas, coloca ali no grupo de Zap da família, dos colegas de trabalho, de amigos. Quanto mais a gente doar, mais o Brasil vai ser solidário e melhorar. E olha só, o reservatório do sistema Cantareira, que abastece a Grande São Paulo, está em estado crítico. O nível chegou a 20% da capacidade total.
O reservatório de água, que abastece 9 milhões de pessoas na Grande São Paulo, está em situação de risco. Os dados da Sabesp mostram que o sistema Cantareira atingiu o menor nível de volume de água, chegando a 20,8% de capacidade. Esse é o patamar mais baixo desde a crise hídrica de 2015, quando o sistema Cantareira marcou um volume de água negativo de menos 9,70%. Para se ter uma noção, na mesma época, no ano passado, o volume de água era mais do que o dobro de atualmente, com 45% de abastecimento. Para a especialista em gestão ambiental, Heloísa Dias, o sistema Cantareira chegou neste nível baixo de água por falta de gestão política e falta de conscientização da população. Situação agravada ainda pelo baixo volume de chuva no período. Eu acho que é um conjunto de causas e questões por uma necessidade de maior fiscalização e gestão dessa área, que é, a princípio, uma área protegida. E também numa campanha educativa, né? Porque existe muito desperdício de toda a população e do próprio sistema, né? E quais serão as consequências para as 9 milhões de pessoas que são abastecidas pela Cantareira? Para se ter uma ideia da importância do sistema, de cada 10 copos de águas que são distribuídos na Grande São Paulo, 4 vêm de lá. E esse nível baixo representa um alto risco para o abastecimento da população. Se a gente tem como garantia do abastecimento de mais de 60% da população e esse reservatório está nas condições que está, isso é um grande risco. Então, acho que o risco ele é imenso, porque a cada vez a água vai se tornando mais escassa, né? Então, a gente tem mais dificuldade de manutenção, né, desses aquíferos, dessas regiões de abastecimento e de produção de água. Se as chuvas da região melhorarem até o fim de dezembro, medidas drásticas não precisarão ser tomadas. Mas se isso não acontecer, tanto os órgãos públicos quanto a população devem se unir para que o abastecimento de água do sistema Cantareira não se mantenha nesse ciclo de secas. A gente tem que combater, preparar a população para controlar esse desperdício e especialmente fiscalizar essa floresta urbana, que eu imagino que não seja uma tarefa de município ou de estado, mas sim de todos. E agora é hora de falar de esportes no Redação Hit. E o Henrique Bonait é quem traz as informações. Bom dia, Henrique, seja muito bem-vindo. Bom dia, Fernando. Vamos a mais um giro de esportes, de notícias do esporte. Tá certo. E nessa quarta-feira podemos finalmente descobrir quem será o campeão brasileiro de 2025. O Flamengo joga hoje e pode definir de vez. Pois é, Fernando, a briga segue intensa. E o Flamengo tem a chance de ser campeão em casa, dias após o título da Libertadores. Vamos ver os possíveis cenários para isso acontecer. O Flamengo pode ser campeão brasileiro nesta quarta-feira e comemorar sua segunda taça em menos de uma semana, já que ganhou a Libertadores no sábado. A equipe rubro-negra joga no Maracanã contra o Ceará às 21h30. Os cenários que garantem o título do Mengão é vencer o Vozão, mas caso não vença, ainda pode ser campeão. Mas nesse caso, vai ter que torcer para o Atlético Mineiro ganhar do Palmeiras na Arena MRV. A equipe carioca tem 5 pontos de vantagem para o Verdão, que é o único que tem chances de impedir que a taça vá para o Rio de Janeiro. A equipe de Abel Ferreira só terá chance de ser campeão se o Flamengo somar 2 derrotas, ou um empate e uma derrota nos 2 últimos jogos. Ainda assim, o Palmeiras precisa vencer os seus confrontos contra o Galo e contra o Ceará fora de casa. E o Mengão já pensa em 2026. Com a saída de Matheus Cunha, que assinou o pré-contrato com o Cruzeiro, o goleiro do Santos, Gabriel Brazão, é o preferido da diretoria. Com o Peixe na luta contra o rebaixamento nas 2 últimas rodadas, o Flamengo aguarda o fim do Brasileirão para retomar as tratativas de clube para clube. A diretoria rubro-negra está ciente das pretensões financeiras do jogador de 25 anos. A percepção é de que, caso o Santos não fique na Série A, há margem maior para os debates dos valores. O alvinegro praiano conta com 60% de direitos econômicos de Brazão, enquanto os outros 40% são da Inter de Milão. E hoje temos mais jogos pelo Campeonato Brasileiro, não é, Henrique? Pois é, temos sim. Vamos dar uma olhada na tabela. Fortaleza e Corinthians abrem os jogos de hoje às 19 horas na Arena Castelão. E o Leão do Pici vai em busca da vitória para fugir do Z4.
Às 19h30, a bola rola para Juventude e Santos no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O Juventude já está rebaixado e o Peixe ainda briga para não cair. Às 20 horas, o São Paulo recebe o Internacional na Vila Belmiro. O tricolor busca uma possível vaga na Libertadores e o Inter tenta fugir do rebaixamento. E no mesmo horário, Bahia e Sport se enfrentam na Arena Fonte Nova. E às 21h30, os jogos que decidem o campeão. Flamengo e Ceará no Maracanã e Atlético Mineiro e Palmeiras na Arena MRV. Vale lembrar que o confronto entre Galo e Palmeiras é um compromisso atrasado da 34ª rodada. Tá certo, Henrique. Vamos acompanhar esses grandes jogos e, quem sabe, ver o campeão brasileiro ainda nesta quarta-feira. Obrigado pelas informações, Henrique. Valeu, Fernando. Uma boa quarta-feira para você e a todos de casa. Tchau, tchau. Até mais. E no Redação Hit de hoje, vamos conhecer a cidade de Jandira, localizada na zona oeste da Grande São Paulo. A história de Jandira começa com a fundação do Sítio das Palmeiras por Henrique Sammartino, em 1912. O desenvolvimento do local ocorreu com a chegada da Estrada de Ferro Sorocabana. A cidade se emancipou de Cotia em 28 de fevereiro de 1964, após um plebiscito realizado em dezembro de 1963. Atualmente, o município é conhecido pelo crescimento industrial e pela criação de diversas indústrias. E agora vamos com uma câmera ao vivo de Jandira. Por lá, os termômetros marcam 28 graus. E olha só, o nome Jandira era o sobrenome da filha de Henrique Sammartino, o proprietário da Fazenda das Palmeiras. A cidade é carinhosamente chamada de Cidade Favo de Mel, devido à sua origem indígena, Jandira, que significa abelha melífera. Nos dias atuais, a cidade oferece um complexo cultural com parque, quadras esportivas e área para churrasco. E esta edição do Redação Hit fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Ótima quarta-feira a todos e até mais.